Já temos a data do trailer de Vingadores Doomsday e também temos pessoas que já viram esse trailer e comentaram mais ou menos o que tem nele, o perfil de alguns personagens e um pouco mais sobre o próprio Doutor Destino. Ficou curioso? Quer saber tudo que tá rolando? Quando que vai lançar esse trailer? Se liga nesse vídeo que a gente vai contar tudo aqui, mas antes de mais nada eu tenho que te pedir desculpa, porque eu tô usando uma camisa aqui que eu acordei com ela, nem troquei de camisa, porque quando eu vi a notícia eu falei, tenho que gravar logo isso, não deu nem tempo de me arrumar. Eu super recomendo essas camisas de corrida, cara, é bem fresquinha, muito boa. E também já vou te pedir para se inscrever no canal, curtindo esse vídeo para apoiar a gente. Vamos dar uma olhadinha na matéria e dar uma analisada nisso daqui, tá? Chris Gore revela detalhes sobre o Doutor Destino em versão preliminar do trailer de Vingadores Doomsday. Se você não conhece o Chris Gore, ele é este carinha que você está vendo aqui. Ele é um cineasta de Hollywood, fez alguns filmes, Os Comediantes, se eu não me engano, foi algum ator, produtor e roteirista, tá? Não sei se hoje ele ainda faz alguma coisa, porém ele vaza às vezes algumas informações, porque é claro, ele tem contatos lá dentro, tá bom? E aí ele falou um pouco mais sobre o trailer que ele viu de Vingadores Doomsday. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Será que o Doutor Destino se parecerá com os monstros da Universal quando ele aparecendo nas telonas em Vingadores Doomsday? Foi o que Chris Gore ouviu de alguém da Marvel. E ele comentou sobre relato de sua fonte a respeito de uma versão preliminar do trailer do próximo filme do MCU. Gore começou o vídeo explicando aos espectadores e ao co-apresentador Alan NG que não podia divulgar certas informações da sua fonte. Em seguida, ele confirmou que os rumores já diziam há algum tempo. O trailer de Vingadores Doomsday será lançado antes de Avatar Fogo e Cinzas, que é o terceiro filme do Avatar. O próximo filme da franquia de ficção científica que chega nos cinemas dia 19 de dezembro. Nós estamos atualmente no início de novembro, dia 3 aqui. Então, muito provavelmente, entre o dia 3, 4, 5 e o dia 19 nós vamos ter o trailer. Então, em menos de um mês a gente já vai ter o trailer aí para poder verificar e fazer reações, análise e tudo mais. Quase um ano antes do lançamento de Vingadores Doomsday. Ao descrever o trailer de Vingadores Doomsday, tá? Gore afirma que não há nada inovador e que está longe de estar finalizado. Sua fonte ficou surpresa com a quantidade de cenas que o Doutor Destino está em ação. Outro rumor que tem circulado é que o trailer de Vingadores Doomsday focará no Doutor Destino, o novo vilão interpretado pelo Robert Downey Jr. Bom, vamos lá. Quanto ao novo Nêmesis dos Vingadores, Gore disse que sua fonte explicou que a versão do Downey para o personagem é um clássico monstro da Universal, uma figura trágica e atormentada, tá bom? Isso aqui é bem interessante porque você pega o Doutor Destino nos quadrinhos, tudo bem, ele teve uma origem ali com o Quarteto Fantástico por conta de toda aquela questão dele ter aquele problema com o rosto dele, e aí ele querer uma cura para isso, e aí depois ele acabar mexendo como é que eu vou dizer, com magia, e aí vira lá o cara da Lativéria, e aí depois ele já não liga mais para aparecer dele, ele só quer poder e mais poder, tá? E aqui ele vai ter talvez um background meio trágico, uma história meio atormentada. O que a gente não teve com o Thanos, por exemplo. O Thanos simplesmente existia e ninguém sabia o porquê do motivo que ele queria fazer tudo aquilo. Tudo bem, a gente sabia o motivo, a gente não sabia o que levou o Thanos a fazer isso. Ele conta lá uma historiazinha, que daí num planeta dele, foi tudo destruído e ele teve a ideia, de um genocídio aleatório, blá blá blá, para salvar o planeta, mas é uma história rápida. Pelo visto aqui a gente vai ter um background maior na história do Doutor Destino. Eu espero que sim, tá? Porque daí ajuda a gente se alinhar um pouco mais com o vilão, visto que a gente não teve nenhuma participação dele ou nenhuma citação, menção dele nos filmes até agora. Uma figura trágica e atormentada que Gore comparou à interpretação de Lon Chaney Sr. do personagem título Fantasma da Ópera. Ele prosseguiu descrevendo que a armadura do Doutor Destino, necessária para sustentar seu corpo debilitado,
como um contraste à armadura do de Ferro, que o aprimora, mas não é essencial para mantê-lo vivo. Alan sugeriu que a armadura lembrava Darth Vader, cuja armadura continha dispositivos de respiração que lhe permitiam sobreviver, e Gore concordou com a analogia. Então é interessante que talvez aqui ele necessite dessa armadura para sobreviver. Então talvez para detê-lo eles resolvam alguma coisa envolvendo a armadura dele. Eu só espero que para deter eles não usem a famosa frase no jutsu, né? Não, olha, seja bonzinho, tal, e ele volte ao normal, né? Ele desista dos planos dele, isso ia ser muito podre. Bom, segundo o Gore, o Doutor Destino do MCU também manterá o domínio da magia de sua contraparte dos quadrinhos, além de sua aptidão para ciência e tecnologia, o que será demonstrado no trailer Vingadores Doomsday. Devido a essa fidelidade ao material original, Gore prevê que os fãs da Marvel ficarão empolgados. Isso aqui me deixa feliz, tá? Porque você tá falando de um cara lá de dentro que conhece, o público da Marvel, que conhece a situação atual da Marvel. Se ele fala que... E ele conhece o trailer, já viu, já sabe alguns detalhes. Se ele fala que os fãs da Marvel vão ficar empolgados, eu já fico contente. Porque a gente teve muita obra podre e praticamente 100% das pessoas sabe quando uma coisa vai ou não vai empolgar os fãs, tá? Por fim, ele prevê muitas refilmagens com Doomsday, sendo produzido até o fim, ou seja, até o lançamento em dezembro do ano que vem, tá? Isso aqui é normal, refilmagem eu acho que é algo natural, ainda mais quando você está longe da data de estreia. O que seria ruim é chegar perto da data de estreia e falar, ó, vamos ter que refilmar e troca data, quase como foi lá com o Falcão lá do Capitão América 4, que no final das contas deu tudo errado. Mas aqui ainda faz parte você ter que refilmar algumas coisas. Bom, a ideia é que Doutor Destino seria o foco do trailer dos Vingadores Doomsday não é nenhuma surpresa. Ele é um vilão completamente novo no MCU, tendo a sua única aparição sido um vislumbre de costas numa cena pós-crédito do Quarteto Fantástico. Particularmente, achei podre. Isso é semelhante aos filmes anteriores dos Vingadores, blá blá blá, nos quais o vilão era a incógnita que precisava ser apresentada ao público. Assim, os trailers desse filme giravam em torno do Ultron e Thanos, respectivamente, tá? Eles estão seguindo a fórmula que dá certo, beleza? Bom, essa era a matéria e o que eu quero falar em cima dela é o seguinte. Primeiro, temos a data aí do trailer, tá? Pode ser muito provável que o trailer saia ainda esse ano ali, entre novembro e dezembro, tá? E eu acho isso de extrema importância, só que você tem dois poréns. O primeiro, você precisa, claro, fomentar a turma a querer ver um trailer do Vingadores Doomsday. Ninguém tá falando desse filme até agora, até porque não tem nada para falar. Teve ali um painelzinho da Marvel que mostrou um pouco do Doutor Destino e uma animação meio 3D, assim, sabe? Parecia com drone, com luzes, efeitos e tal. Mas isso e nada é a mesma coisa. A pessoal falou por uma semana e pronto, acabou. Então, trailer, sim. Trailer faz as pessoas falarem sobre, verem, reagirem, terem teorias. Isso fomenta. No entanto, você tem um outro porém. Quando é que estreia esse filme? Lá para 2026, lá para o final de 2026. Lançar um trailer agora tá muito, muito distante do lançamento do filme. E aí? Deixa eu só confirmar a data, porque data estreia Vingadores Doomsday. Dezembro, cara. 18 de dezembro de 2026, cara. É muito longe pra você lançar um trailer agora, tá? Me deixa até meio com o pé atrás, porque você vai lançar um trailer agora, 2-3 meses depois que lança... o pessoal já nem fala mais sobre o filme. Adianta lançar um trailer agora? Você tem que fomentar a galera mais próximo do filme possível, porque daí senão o pessoal vai se esquecer. E aí você tem que fazer com que o pessoal continue falando do filme. Daí você vai ter que lançar um outro trailer, e aí o trailer fica distante do outro, e aí o pessoal começa já a perceber.
é ruim lançar um trailer agora, tá? Sinceramente, pensando na data de estreia do filme. E, se tá rolando refilmagem, é possível até que essa data se estenda um pouquinho. Não sei, pode ser. Porém, até agora ninguém tá falando nada desse filme. O pessoal só tem uma logo lá dos Vingadores. E tem a confirmação que o Robert Downey Jr. tá ali. De vez em quando a Marvel solta um vídeo falando quem vão ser os personagens que vão aparecer, o que eu acho um erro fatal. Isso aí você tinha que mostrar no filme, sabe? Eu não quero saber quem vai aparecer, eu quero que essas aparições sejam surpresas, que daí é bem mais legal, você não cria... É porque eles ficam criando essas expectativas pra você ver o personagem que você gosta aparecendo lá, tipo, vai aparecer os X-Men. Aí aparece por 5 minutinhos e você fica, beleza, legal, dane-se, sabe? Quase como foi... Não, uma coisa boa, por exemplo, do filme do Deadpool vs Wolverine foi a aparição do Blade. Você não sabia que ele ia aparecer. E quando ele apareceu, uau, todo mundo ficou do caramba, que legal. Tudo bem, ele aparece pouco e acaba morrendo, pelo visto, mas ele tá lá, sabe? E aí deixa você com uma expectativa alta. Diferente, por exemplo, de uma Mulher Maravilha que apareceu lá no filme Batman vs Super-Homem, que você já sabia que ela ia aparecer. Então a aparição dela, sabe? A galera reagindo também é tipo, dane-se. Você me entende? Bom, de certa forma temos aí a data de estreia do trailer, temos algumas informações do que pode vir, e outra coisa que eu queria comentar com vocês também é que a gente teve há um bom tempo atrás, eu fiz um vídeo aqui, alguns vídeos, sobre essa imagem oficial do Doutor Destino, né? Esse aqui que vai ser o próximo vilão aí. E uma coisa que eu gostaria de retornar e comentar é que alguns olhos ávidos da internet notaram algumas coisas dentro desse Doutor Destino aqui que corroboram um pouco, talvez, com a matéria. Tá? O que eu quero dizer? Me aparenta que ele está usando artefatos que lembram os Vingadores. Tá? O que eu quero dizer? Tá vendo isso aqui no braço dele, aqui no cotovelo? Não me parece os anéis do Shang-Chi? Esse aqui? Pelo menos um dos anéis? Parece, para mim parece muito, cara. E eu não lembro do Doutor Destino, dos quadrinhos ou animações, ter isso aqui com ele. Me parece muito o anel do Shang-Chi. Se você olha para os braceletes que ele tá usando aqui no peitoral, isso aqui é o símbolo da Capitã Marvel, cara. É total o símbolo da Capitã Marvel. E aqui você aparenta ter o símbolo do Thor. Aí a galera tá suspeitando que esse Doutor Destino já vai vir com um background do multiverso, tendo aí lutado contra alguns heróis, tendo conquistado alguns poderes dos heróis, ou conquistado de certa forma alguns universos, e vai chegar até o nosso como se fosse mais um a ser conquistado. Quase como se fosse um substituto para o Kang, o Conquistador. Faria sentido. Faria sentido para você não largar a mão de tudo que você já construiu até agora. Porque daí, ao invés desse Doutor Destino ser algo, como a gente comentou no início do vídeo, que é alguém mais preocupado com a sua própria aparência, alguém querendo poder do nada, sabe? Pelo menos você já começa ele com um background multiverso, porque até agora é todo o background que a gente tem da Marvel, depois pós Vingadores Ultimato. Vingadores Ultimato foi Joias do Infinito, com o Thanos pra matar metade do universo. Dali pra frente é multiverso. Você colocar o Doutor Destino como multiverso, você pega a lore do personagem, não tem tanto assim, mas teve o Guerras Secretas 2, em que ele virou uma espécie de Beyonder, criou lá o multiverso dele, tal. Beleza, eu concordo, teve essa história aí. Mas você vê, o background do personagem em si não está relacionado com o multiverso. Foi só uma história apartada na qual isso aconteceu e por consequência dessa história ele se tornou Beyonder. Mas o background do Doutor Destino não envolve o multiverso. Envolve magia, envolve poder, envolve o Quarteto Fantástico. Ele inicialmente era um vilão do Quarteto Fantástico, depois que ele cresceu a popularidade, que daí sim ele foi ser um vilão aí maior dos Vingadores, apareceu algumas histórias do Homem-Aranha e outros, né? Trazer ele pra cá, se for com o multiverso, faz todo sentido. E, para mim, depois que eles lançaram essa imagem com esses possíveis easter eggs, porque a Marvel não é boba, ela não lança uma imagem dessa à toa só pra você ver como é que vai ficar o visual dele, é óbvio que eles botaram os easter eggs, é só uma mensagem que ela tá querendo passar. Sim, esse cara tá envolvido com o multiverso,
Sim, ele vai ter alguma relação em querer, sei lá, dominar o multiverso ou criar o seu próprio multiverso, ou até mesmo como a gente já citou aqui antes, ele gostaria de criar uma linha do tempo sagrada matando todas as outras linhas e talvez por isso os Vingadores ou qualquer outro grupo vai ter que tentar impedir ele. E aí ele encaixa um pouco mais com o Thanos. Enquanto o Thanos queria eliminar metade dos seres vivos do universo para poupar recursos, esse cara já quer consertar as incursões para salvar pelo menos uma linha do tempo. Não vou condenar todas, pelo menos eu vou salvar uma, tá? Isso bate muito com o que o Chris Gore falou aqui antes dele ser uma espécie de vilão, de monstro da Universal com um backstory mais trágico e atormentado, tá? Pelo menos é o que eu entendo. Agora eu quero saber de você. O que você acha? Deixe os comentários aqui. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrevendo no canal. Eu vejo todos no próximo vídeo, pessoal. Até!